Vamos chegando, vamos se aproximando, uma live aí especial, uma série que estamos começando hoje, segunda-feira. Vamos até sexta-feira falando de um assunto aí para ajudar vocês, mulheres, a colocar a sua casa em ordem. Esse é o tema da nossa série, Colocando a Sua Casa em Ordem. Lembrando que nós vamos fazer aí um paralelo, né, da casa externa, e eu vou levar vocês a ter um olhar, amplificar e simplificar a questão espiritual, da casa espiritual, né? A gente tem aí a questão, né, do corpo, alma e espírito. Gente, abriu aí as vagas para a mentoria da experiência do lar. Na mentoria, nós vamos nos aprofundar sobre vários princípios que norteiam a nossa vida para que a gente possa estabelecer o reino de Deus dentro do nosso lar. Estabelecer nos nossos cômodos, para que eles verdadeiramente se alegrem, né, e se encham de alegria. O que está escrito lá em Provérbios 24, que por meio da sabedoria, com entendimento, com inteligência, a gente vai construindo aí um lar alegre, um lar que os seus bens, eles são valiosos, são preciosos. E para que não fique apenas na teoria, para que você realmente viva o reino de Deus, para que você realmente possa estabelecer o reino de Deus em seu lar, é necessário observar um princípio muito especial. E na mentoria do lar a gente fala de vários princípios, mas aqui eu quero presentear vocês com um princípio especial para você colocar sua casa em ordem. Lembrando, para que a sua casa externa esteja em ordem, é necessário que a sua casa interna também esteja em ordem. Por quê? Porque o físico reflete o invisível. É no físico, é no externo que eu enxergo aquilo que os olhos humanos não veem, mas os olhos do coração veem. Então, nós vamos nos aprofundar nesse entendimento. É coisa profunda, viu? Só as mulheres aí que realmente querem se aprofundar num olhar espiritual. É um ativar de olhar espiritual, olhando para sua casa. É isso mesmo. Muitas mulheres, eu já fui assim também. A gente quer fugir, né, de algumas coisas de casa, porque limpar banheiro, limpar a louça, lavar a louça, essas coisas são muito chatas, não é verdade? É chato, gente, é chato. A gente fica cansada, a gente fica aí, tanta coisa boa pra fazer, né? Pra que ficar passando pano no chão? Pra que tem que ficar fazendo isso? Eu contrato logo uma secretária pra fazer isso aqui pra mim, porque eu tenho mais o que fazer. Só que nada contra, né, contratar uma secretária para te ajudar, uma pessoa para te auxiliar, principalmente nos tempos de hoje, né? Os tempos de hoje onde a gente tem muita coisa para produzir, mas eu quero te incentivar a produzir. Eu quero te incentivar que você seja uma mulher que vá além, né? Vá além do que ficar lavando o chão, limpando o banheiro, vá além. Porém, eu quero chamar a sua atenção para algo mais profundo. Na mentoria da experiência do lar, a gente vai resgatar uma essência preciosa. Por quê? Porque no lar, dentro da nossa casa, o ambiente na qual nós estamos inseridas, esse ambiente onde a gente dorme, acorda, se alimenta, senta lá no sofá para assistir alguma coisa na televisão, se relaciona ali, marido, filhos, isso tudo, gente, é o lar. Isso é o lar. Quando nós temos uma atenção especial, a gente compreende uma frase muito linda, que é uma frase que faz todo sentido na mentoria. É no lar que o coração humano se forma. Eu vou mais a fundo. É no lar que
o caráter humano é formado. Gente, não precisamos ser expert em psicologia para saber que uma das maiores dores que o ser humano carrega dentro de si, em suas crises existenciais, em seus momentos de silêncio, de choro, de dor emocional, foram plantados ou foram originados dentro de uma casa, dentro do lar, num seio familiar. Então, Michele, o que isso tem a ver aí com a questão da ordem? Porque a ordem física, ela reflete a ordem emocional. A ordem física reflete a ordem emocional. Gente, vamos lá. Na palavra de Deus, em 1 Coríntios 14, 33, na parte A desse versículo, diz o seguinte: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E aí eu quero contar para vocês uma história da minha vida, muito dolorosa, que foi anos na qual eu vivi no caos. Esse caos, ele realmente era físico e emocional. Lembre-se, o físico reflete o invisível. O físico reflete o invisível. Quando eu tinha recém me casado, né? Daí a gente casa e aí, meu Deus do céu, na casa dos pais a gente tem lá, né? Comidinha pronta. Só ir mesmo estudar, chegar em casa, dá tudo certo. Eu tinha aí, a maior das minhas responsabilidades era só arrumar a minha cama, né? O máximo que podia acontecer ali, minha mãe exigia de fazer um almoço, alguma coisa, pra quê? Pra aprender a cozinhar, né? E lavar o quintal, arrumar a casa. Minha mãe me ensinou todos esses passo a passo aí, ok. Talvez a tua mãe também te ensinou, ou talvez você não aprendeu, enfim. Só sei que quando a gente se casa, o que acontece? Acontece que as coisas não vão acontecer sozinha, né? A cama não vai se arrumar sozinha. O banheiro não vai ficar limpo sozinho. As louças não vão se limpar sozinha. É aí que eu fui entender que essas coisas dependiam exclusivamente de mim. Ah, Michele, mas e o marido? O marido também tem que ajudar. Ok, meu marido, ele saía para trabalhar e voltava, gente, no final do dia. E eu tinha algo dentro de mim que ficava assim, puxa vida, ele trabalhou o dia inteiro e eu não fiz nada. Ah, não. Ah, mas quer saber? Ele deveria me ajudar, porque o que eu faço é muita coisa. Gente, o que eu faço, esse negócio de lavar banheiro, é muito difícil. Eu passo 1 hora lavando banheiro, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Gente, dentro de mim estava um caos. Por quê? Eu tinha muitas necessidades emocionais falidas. Eu tinha muitas. Dentro de mim havia uma crise, né? E sabe qual é o ponto de quando a gente entende que está numa crise existencial, a gente está numa crise de dor emocional interna muito grande? Quando a gente começa a culpar o outro. Olha, e a primeira vítima era o meu marido, né? Eu ainda não tinha filho pra dizer, mas também tem filho, porque filho isso, porque... coisas que você não quer fazer, você vai lá e coloca o filho, né? Ah, não, porque o meu filho me exige isso. Não, é porque você não quer. Essa é a questão, né? Quando a gente entra na questão da autorresponsabilidade, a gente entende, opa, não é meu filho, não é meu marido, sou eu que não quero mesmo. A gente fica com medo de desagradar as pessoas, né? Ah, não, é porque meu filho precisa. Não, amiga, fala aí a verdade, é porque você não quer ir, é porque você não quer fazer, né? Eu ainda não tinha filho na época e era só eu e meu marido. A nossa casa era uma casa grande até e eu tinha, como eu vim de uma criação muito rígida com relação à limpeza, eu me coloquei como uma carga em mim de que eu precisava limpar, só que eu não era motivada a limpar a minha casa. Dentro de mim havia uma força que eu não queria
queria pegar aquela responsabilidade, eu não queria fazer aquilo o dia inteiro. Eu achava que não fazer aquilo, fazer outra coisa era muito melhor. Depois o meu filho nasceu, e depois quando ele tinha 2 anos de idade, aquela crise interna, aquela dor no meu peito, ela ficava cada vez maior. E agora não era só uma casa, um marido, que eu precisava me nortear e ver qual era o meu papel ali. Porque eu estava perdida, eu não sabia qual era o meu papel, né? E meu marido até me ajudava, ele ajudava a lavar louça. Meu marido era de boa, gente, de boa. Ele é até hoje, né? Ele nunca me exigia nada, só que eu me sentia culpada por não fazer aquilo que eu precisava fazer. Eu sentia uma culpa e um peso interno de ver a minha casa largada. Mas por que eu não ia lá e fazia? Era como se algo me puxasse para baixo e não me permitisse avançar e fazer. Por quê? Porque todas nós somos capazes de fazer. Todas nós somos. A questão é, ou eu não quero fazer, ou eu não sei o porquê não faço. E esse eu não saber o porquê não faço, tá algo bem mais oculto, tá algo mais escondido. Eu digo que tá lá no fundo do baú do coração, né? No fundo do baú do coração. E eu não tinha nem vontade de fazer e não sabia o porquê. Quando meu filho tinha 2 anos de idade, ele fez um negócio muito interessante, coisa de crianças de 2 anos de idade, gente. 2 anos de idade está praticamente aprendendo a andar, praticamente, né? Ainda tá bem bebê. E eu me lembro que eu guardei uma panelinha de óleo dentro do fogão. E ele, curioso, né? Criança é curiosa, né, gente? Ele foi lá, simplesmente naquele dia, no dia da faxina, né? Que o dia da faxina é aquele dia da semana que você arregaça as mangas e fala assim, agora eu vou vencer essa casa, eu vou vencer essa roupa. Você dá todo o seu sangue e suor ali. Quando chega no final do dia, você tá tão esgotada, você tá tão cansada que você não tem graça pra nada, né? Você não tem vontade de fazer absolutamente nada. E era justamente nesse dia, no dia da faxina, que o meu filhotinho, né, foi lá, abriu o fogão, pegou a panela de óleo e simplesmente foi olhar, né, como que descia aquele óleo da panela no meio da cozinha. Imagine aí você na sua casa. A sua casa brilhando, assim, aquela satisfação que dá, né, quando a casa tá limpa, cheirosa, você, ai, valeu o esforço, meu Deus, mas foi um esforço que desde manhã cedo eu tô aqui trabalhando. E de repente o seu filho vai lá e joga óleo pela cozinha. Eu me lembro que naquele dia eu olhei para ele e ele simplesmente olhou assim como se tivesse acabado de descobrir algo incrível na vida dele. Eu olhei bem nos olhinhos dele e algo aconteceu no meu coração. Quando eu olhei nos olhos do meu filho, naquele dia, porque eu estava muito cansada. Talvez, o que você faria, né? Fala aí pra mim, o que você faria? Você ia brigar? Aí não pode fazer isso, filhinho. Mas você tá super esgotada. Você não tem paciência de falar desse jeito. E eu tinha uma natureza muito agressiva, né? Eu tinha essa natureza, graças a Deus, quando eu deixei Jesus entrar. E isso é a história que a gente vai contando mais pra frente, tá? Tem mais lives aí pra frente que eu vou te contar como que mudou até a minha, vou dizer, até minha personalidade mudou, né? Vou dizer assim. Temperamento não, mas personalidade pode sim ser moldada quando nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que naquele dia, por ter muito impulso irracional, onde a gente não pensa, naquele dia os olhos do meu filho falou algo muito profundo no meu coração. Naquele dia eu olhei para mim e falei assim, nossa, era para eu brigar com essa criança. Mas não foi isso que aconteceu, queridas. Não foi isso que aconteceu, que foi um start novo na minha vida naquele dia. Eu olhei nos olhinhos dele, eu peguei ele no colo, entreguei pro meu esposo, eu falei assim, amor, cuida dele, não deixa ele vir aqui, porque ele espalhou óleo pela cozinha, eu vou lá limpar. E eu me lembro que eu limpava
Tava já muito cansada, pensa bem. Eu limpava e ficava pensando, nossa, eu não briguei com meu filho. Eu não briguei com meu filho. E eu me lembro só do olhar dele. Eu posso me lembrar hoje, como se fosse agora, do olhar. Ali houve uma conexão de alma, né? O olhar, quando a gente olha nos olhos, a gente tem conexão de alma. É por isso que hoje em dia, e na mentoria que eu faço, eu incentivo a conexão. Por meio do olhar. Porque a conexão de olhar, ela conecta a alma. E a alma, ela, uma vez conectada uma na outra, pelo olhar, alimenta. É igual quando a mãe dá de mamar para o filho. Ela não está só dando o alimento físico, ela também dá, por meio do olhar, aquele olho no olho, alimento emocional. Alimento emocional. E eu, como eu falei para vocês, eu passava por grandes lutas internas. Até que passou, né? Passou aquela fase, limpei tudo, passou. Mas naquele mesmo tempo, eu me lembro que uma noite eu acordei como se estivesse tendo uma crise de pânico. Eu pensei que eu ia morrer naquele dia, gente. Meu coração acelerava tanto. E não era a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Mas eu acordei, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada. E dentro de mim havia uma dor muito grande. Havia uma dor emocional muito grande. E eu culpava o meu marido porque ele não falava eu te amo pra mim. E eu culpava a minha situação porque, olha onde eu moro. Porque isso aqui tá acontecendo. Então eu ficava mais culpando as coisas externas do que ter uma visão do que realmente estava acontecendo comigo internamente, né? E aí, o que acontece? Nesse dia que eu acordei com taquicardia e eu achava que eu ia morrer, eu achava quem aí, né? Já teve crise de pânico, a síndrome do pânico, ansiedade de alto nível, sem falar dos pensamentos, né? Sempre pensamentos destrutivos, pensamentos autodestrutivos, né? Sempre pensando que você não é suficiente, pensando que você, nasci para sofrer mesmo, eu não mereço ser feliz, olha como que é minha vida, olha, desde quando eu era isso, quando eu era pequena, olha só o que aconteceu comigo, foi me roubado isso, né? Então, quando a gente tem pensamentos muito autodestrutivos, o nosso corpo, ele manifesta. Já anotou? Já anotou a frase que eu falo desde o início? O físico reflete o que acontece no invisível. O físico é reflexo do espiritual, do emocional. E nessa madrugada, né, que eu acordei, isso faz, gente, mais ou menos 9 anos atrás. Já vai fazer 9 anos atrás. Eu me lembro que eu acordei numa angústia tão grande, e que aquilo tudo que estava acontecendo ao meu redor, eu falei assim, isso não tá certo. Não tá certo o jeito que o meu relacionamento está indo, não está correto o jeito que eu tô tratando a minha casa, não está certo. Eu não sei o que fazer. E a bagunça e o caos instaurado, sempre deixando para depois. Depois eu lavo isso, depois eu faço isso, depois eu limpo isso. E o depois foi virando um caos. O relacionamento estava um caos também. Tudo, gente. Quando a gente quebra princípios, e eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Princípio é algo que a gente deve observar e praticar. Porque quando a gente não conhece os princípios, automaticamente ou você pratica de forma inconsciente, ou seja, sem conhecer, sem saber que é um princípio, ou você não pratica de forma inconsciente por não conhecer. O grande problema de não conhecermos os princípios que Deus estabeleceu para nós é que talvez a gente não esteja praticando de forma inconsciente, por não conhecer a verdade, por não saber a verdade. E quando a gente não conhece a verdade,
a gente entra na mentira. Porque existe apenas dois caminhos, a verdade e a mentira. Se eu não estiver na verdade, eu estou automaticamente na mentira. Se eu estou na verdade, é verdade. Entendeu? Então, não existe um meio termo entre esses dois. Não existe uma meia verdade. Meia verdade é mentira. Meia mentira é mentira do mesmo jeito. Verdade é verdade e mentira é mentira. E talvez o caos está instaurado aí do seu lado, assim como estava no meu, porque a gente não conhece o princípio da ordem, que é justamente o princípio que eu vou revelar, a gente vai praticar, você vai ver de forma imediata a prática da questão do princípio da ordem na sua casa. Quando eu acordei naquela madrugada, eu me lembro que eu tinha um senso de inutilidade muito grande dentro do meu peito. A minha sensação interna é que eu não era útil para nada. Era uma deteriorização da minha imagem muito forte. Muito forte. Eu tinha uma autoimagem deturpada. Porque a autoimagem que Deus estabeleceu para nós é aquela imagem e semelhança dele. Mas eu não conseguia me enxergar como filha dele. Eu não conseguia me enxergar numa imagem que ele me deu. Eu só conseguia enxergar uma imagem que o sistema do mundo me deu. Qual era a imagem que o sistema do mundo me deu? De uma pessoa que não era o suficiente, de uma pessoa que não era tão inteligente, que era desorganizada. A minha personalidade, na mentoria do lar, a gente aprende sobre personalidades. E isso é incrível. Se você não fez a sua inscrição da mentoria, faça que a gente vai se aprofundar. Infelizmente, não tem como eu entregar tudo aqui, né, gente? Mas, pelo menos a ordem eu vou entregar para vocês. O que a gente trata muito na experiência do lar. Mas lá na mentoria mesmo, a gente aprende sobre personalidades. E eu vou falar aqui para vocês a minha personalidade. A minha personalidade é de uma pessoa muito falante, né? Muito comunicativa, extrovertida. A gente chama de sanguíneo. A personalidade do sanguíneo. Ou do comunicador, né? Do falante. E aí, você já sabe qual é a sua? Lá na mentoria a gente descobre, viu? E é muito legal e é muito interessante porque uma vez que você se conhece, você também conhece os membros da sua casa e é muito bom. Por eu ser, né, dessa linha do falante, do extrovertido, é natural nessa personalidade ser mais relapsa. Isso mesmo, né? É natural ser mais desorganizada. Por quê? Porque é muito superficial. O falante ele é muito superficial. E eu não sabia que isso estava encrostado em mim. Eu não sabia que a desordem estava encrostada dentro de mim. E por não conhecer a verdade de quem eu era, da minha personalidade, isso agravava mais ainda. Porque a voz que dizia, você é uma desorganizada, machucava o meu coração. A voz que dizia, você nunca faz certo, machucava o meu coração. E isso fazia com que a minha caminhada, o meu dia a dia ficasse mais denso, ficasse mais pesado. Tudo aquilo que eu fazia dava a sensação que não estava bem feito. Mas, naquela madrugada, eu chorei tanto e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. E falou assim, Michele, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Porque naquela noite Deus me mostrou meu esposo, Deus me mostrou o meu filho, Deus mostrou a casa, Deus mostrou tudo que eu tinha. Naquele dia eu entendi que o material não tinha valor nenhum se o meu coração não estivesse alinhado
ao propósito de Deus. O material não tem valor nenhum se você não estiver com a vida alinhada ao plano de Deus para você. Porque muitas das vezes a gente quer ir na contramão. Igual os discípulos, né, de Jesus que estavam indo para o caminho de Emaús. Jerusalém é o lugar da presença de Jesus. Mas aí os discípulos estavam indo ao contrário, estavam indo para Emaús. Muitas das vezes a gente quer ir para um lugar contrário àquele da presença. O que acontece com a gente se a gente for para o caminho de Emaús, a gente vai se distanciar da presença. E distanciar da presença faz com que a gente fique com os olhos vendados. A gente não consegue enxergar o que Jesus está falando. A gente não consegue enxergar os princípios do reino. A gente não consegue inserir o reino dentro do nosso coração, porque o reino está lá em Jerusalém. Lembra que os discípulos, né, os que estavam a caminho de Emaús, não conseguiam enxergar Jesus enquanto eles andavam no sentido contrário de Jerusalém? Eu estava nessa condição. E dói. Vocês, se a gente for, né, lógico que eu não vou abrir a Bíblia aqui porque eu quero falar para vocês sobre o princípio da ordem, mas para que vocês possam entender esse princípio, é necessário que você entenda o estado onde você está agora. Como está o seu coração? Como é que está a sua casa? Quando você olha para a sua casa externa, quando você abre o seu guarda-roupa, como é que ele está? Como ele está? Tá tudo certinho? Tá organizado? Se eu pedir para você agora, traz aí a tesourinha de unha. Você sabe onde está essa tesourinha de unha? Se eu falar para você agora, olha, me traz aqui uma peneirinha. Você sabe onde vai estar essa peneirinha? Ela tem um lugar certo? Se você abrir a gaveta, você vai achar essa peneirinha? Olha, traz aqui para mim aquela calça branca Você sabe onde está essa calça branca? Por quê, gente? Que dinâmica é essa? É a dinâmica de que, se eu falar pra você, opa, eu sei onde tá. Tá do lado esquerdo, na parte de baixo do guarda-roupa. Ah, a peneirinha tá na segunda gaveta, na parte do meio do organizador. Ah, a tesourinha está na caixinha azul, na parte do meio do guarda-roupa, bem no meio. Quando você abre o seu guarda-roupa, isso traz alegria ou traz aflição? Ai, meu Deus, eu preciso arrumar isso. É isso que eu quero que você... E aquele compartimento do banheiro, tá tudo certo? Não tem nada vencido lá? Tá tudo certinho? Ou você esqueceu uma coisa lá que já tem 1 ano, 2 anos que venceu? São essas pequenas coisas que eu quero trazer para vocês na mentoria. O que? Ordem. Quando os discípulos estavam indo no caminho contrário de Jerusalém, os olhos deles não conseguiam enxergar Cristo. Os olhos deles não conseguiam enxergar e eles estavam aflitos. Quando nós estamos aflitas, a gente não enxerga as coisas ao nosso redor. Quando nós estamos com dores na nossa casa interna, quando nós estamos passando por aflição na casa interna, quando essa casa interna está um caos, quando essa casa interna está bagunçada, a gente fica aflita e a gente não consegue enxergar mais nada ao nosso redor. A vontade que dá, fala a verdade, quando a casa está naquele caos, não dá vontade de sair correndo? Eu tenho uma mentorada que ela falou o seguinte, e eu também tinha essa sensação. Não sei se você tem essa sensação. Quando saía final de semana, vamos no shopping, vamos pro shopping, vamos tomar um sorvete, vamos pra pracinha, vamos, não aguento ficar dentro de casa. Vamos, então vamos. Chegou a hora de voltar pra casa. Aquele caminho pra casa. Ai, meu Deus, tô voltando pra casa. Ai, nossa, tá tão bom aqui no shopping. Ai, tá tão bom aqui na pracinha, vou ter que voltar pra casa.
Sabe o que acontecia comigo? Quando meu marido, vamos voltar pra casa? Vamos. Eu começava a sentir dor no meu corpo. Sabia? A minha mentorada é do mesmo jeito. Ela já sentia desânimo. Talvez isso aconteça com você também. Eu sentia dor. Começava a sentir dor nas minhas pernas, eu começava a sentir dor. Ai, vamos pra casa. Trazer a consciência de como o teu corpo reage. Olha como essa mentoria vai ser profunda para você. Trazer a consciência como o teu corpo reage. Queridas, como eu li para vocês aqui em 1 Coríntios, Deus é Deus de ordem e não de desordem. Ele é um Deus da paz. Quando a gente tem uma casa organizada, ela transmite paz. Quando eu vou lá e limpo, eu estou trazendo dignidade. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo sobre o que a ordem faz. A ordem, quando você estabelece ela na tua vida, é um princípio e isso alcança todas as outras áreas. E aqui eu vou falar para vocês sobre a questão das finanças. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui no lugar, na cidade onde eu estou, eu fui no LX, né, procurar móveis. Não, se de repente tiver um móvel legal, eu vou lá, compro e tá tudo certo. E aí eu me lembro que eu tava querendo um aparador, né, aqueles aparador de sala de jantar, e fiquei procurando no LX, alguma coisa assim, porque como a gente sempre fica mudando de cidade, eu falei assim, eu não vou investir em nada novo, né, nada de loja. Por quê? Porque eu vou mudar daqui a alguns meses. Então, eu fui no LX. E eu me lembro que na loja, aquele aparador, ele custava mais ou menos uns R$500. E no LX estava custando R$100. E aí você me fala, e aí, Michele, você comprou, né? Claro que eu comprei. É claro que eu comprei. Só que quando eu comprei, ele estava deteriorado. Eu comprei um aparador deteriorado. E se não fosse isso, eu não teria essa experiência para te falar. É a experiência que eu tive no meu lar. Então vai pegando a profundidade disso, queridas. Quando eu comprei aquele aparador deteriorado, ele tinha uma parte de tecido, né? E esse tecido estava rasgado, tinha o vidro estava todo sujo. Quando eu fui lá comprar, era um aparador que parecia que estava esquecido na casa. Tinha até marca do copo, né? Da garrafa, não sei. Só sei que a pessoa simplesmente não limpou aquele aparador. E mesmo assim eu peguei. O que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu limpei aquele aparador. Eu fui numa loja de tapeçaria e comprei um tecido mais nobre, né? Um tecido da cor que era a cor que eu tinha feito a minha sala, que é essa coisa meio nude, assim, né? Essa coisa mais clean. E revesti aquele aparador. E eu tirei uma foto do antes e depois. Gente, quando a gente... Michele, isso é limpeza? Não, encara isso como ordem. Quando a gente traz de volta a ordem, eu tô falando de um aparador, tá? Mas eu quero que você vá além nessa explicação. Quando a gente coloca a ordem sobre algo, aquilo torna-se digno. Aquele aparador foi transformado. Aquele aparador foi dignificado. Por quê? Porque eu estabeleci ordem sobre ele. E aí eu vou chamar a sua atenção. Mulher, você nasceu para governar sobre todas as coisas. Deus te deu sim habilidades para restaurar a ordem do seu lar. O que aconteceu com aquele aparador? Depois, eu tive a ideia de vender aquele aparador, porque eu já tinha ficado um ano com ele, eu já tinha mudado de apartamento bem maior, né? Bem maior, porque existe um princípio com relação a isso também,
que na mentoria do lar a gente fala como multiplicar as coisas, como você prosperar na sua casa, como ela vai aumentar, né? Vai multiplicar, vai ter o princípio da multiplicação na sua casa. E aconteceu comigo, gente. Por isso que eu sou a mentora da experiência do lar, né? Por isso que quando você me escolhe como sua mentora, você vai mais além. Por quê? Porque eu vivi e vou passar para você essa vivência e você também vai viver. Eu simplesmente falei assim, bom, já que eu estou indo para uma casa maior, eu quero uma mesa maior, eu quero um aparador maior. Porque se Deus está me dando algo maior, eu sei que Ele também pode me dar mais coisas maiores. Por quê? Porque você que está aí me ouvindo, você é mordomo das riquezas do Pai. Você é mordomo das riquezas do Pai. Só que você só começa a usufruir das riquezas do Pai quando aqui dentro do coração estão alinhados ao reino. É por isso que a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino, e aí as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então não fique preocupada com as coisas materiais. Não fique preocupada com essas coisas. Você preste atenção no material porque ele fala internamente. Mas não fique preocupada com ele. Deus quer que você cresça em conhecimento e graça, para que você possa viver verdadeiramente o reino dele, para que você possa verdadeiramente estabelecer o entendimento do reino, da cultura do reino no seu lar. Porque daí que acontece, os seus relacionamentos são restaurados, o seu relacionamento é dignificado. Quando você estabelece a ordem, por ser princípio, ela alcança a ordem na questão do relacionamento. Ela alcança a questão da ordem no regimento da sua casa, nos cômodos da sua casa. Ela alcança a questão da ordem nas tuas finanças, no teu trabalho, na tua empresa. Por quê? Porque a ordem vai estar dentro de você. É só entender. É só crescer em entendimento. Uma vez que você entende a ordem, ela é instaurada dentro de você. Se Deus é um Deus de ordem e eu sou imagem e semelhança dele, logo eu tenho a ordem. Eu sou organizada. Gente, depois daquela conversa que eu tive com o Espírito Santo de Deus às 2h da manhã, o Espírito Santo de Deus falou assim, o que mais você quer? E percebi que não era o material, era o espiritual, era o emocional que precisava colocar em ordem. Então eu falei assim, Pai, eu sei que o senso e a alegria da minha vida será te servir. Então ele falou assim, então me sirva. E aí eu vou trazer vocês a essência da ordem. A ordem, ela começa no servir. E aí, olhando para nossa casa, quando eu começo a ter um olhar de 360 graus dentro da minha casa, eu começo a visitar cada cômodo, né? E eu quero colocar isso para vocês. Vai ser o nosso desafio hoje, tá? Amanhã tem mais. Quero vocês aqui amanhã, às 19h, 20 horas, horário de Brasília, para você acompanhar esse passo a passo do princípio da ordem. Vai no teu cômodo, qualquer cômodo. Vai na sala, vai na cozinha, vai no banheiro, vai no teu quarto, vai no quarto dos seus filhos, vai no quartinho da bagunça, sabe? Sempre tem um quartinho da bagunça na nossa casa, né? Vai lá no quartinho da bagunça também. Vai lá, para, respira fundo e olha em silêncio, e escuta o que o teu quarto está te falando. Escuta o que o banheiro está falando. Escuta o que o quarto do seu filho, da sua filha está falando. O que a sua cozinha está comunicando para você. Por que eu falo parar e respirar? É isso mesmo, você vai parar, vai respirar,
vai puxar o ar pelo nariz e sair pela boca. É isso mesmo, é exercício. É exercício. Olha que mentorada da minha vai mais além, viu? Vai mais profundo. Preste bem atenção. Eu quero que vocês caminhem de forma profunda. Você vai olhar e vai escutar o que os cômodos da sua casa estão te falando. O que os bens que estão no seu lar estão te falando. Se você tem um aparador assim como eu tinha, o que ele fala para você? O que a sua mesa fala? A sua cama fala? Quando você abre o guarda-roupa, o que ele fala? Essa é a nossa tarefinha de hoje, esse é o grande desafio. Por que é um desafio? Porque talvez muitas de vocês, assim como eu estava, não queria escutar. Eu não queria saber. Eu já sabia que estava desorganizada, mas eu não queria escutar. Eu não queria encarar aquilo. Sabe por quê? Porque dói, né? Porque dói. Mas, aonde a ordem habita ali também a paz. E a nossa missão a partir de hoje, minha e sua, é resgatar a paz. É fazer do nosso lar um refúgio de paz. Sabe por quê? Porque, como eu disse no início, é dentro da casa que o coração humano, que o caráter se forma. Foi dentro da casa que talvez muitas de vocês passaram por frustrações. Mas é por meio da sua vida, desse novo entendimento, desse entendimento aprofundado, que Deus quer, por meio de você, restaurar a dignidade do seu lar, a dignidade da sua casa interna, a sua dignidade, restaurar a sua dignidade, trazer ordem para suas emoções, trazer ordem para os seus pensamentos, trazer ordem para sua casa, trazer ordem para os relacionamentos à sua volta, com seu marido, com seus filhos. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus de ordem, de paz. Então, se Ele é um Deus de ordem, de paz, eu quero isso. Eu quero viver isso. Eu quero estabelecer isso. Então, para que você entenda o princípio da ordem, hoje, terminando essa live, vai lá nos cômodos, respira fundo e para um pouquinho e olha e escuta. Escuta o que os seus cômodos vão te dizer. Porque amanhã eu vou te dar o próximo passo para fazer isso acontecer. Por enquanto, hoje é necessário fazer uma análise da sua casa. É necessário, talvez você pode falar assim, Michelle, eu sou super organizada. Olha, tudo tá no lugar, tá tudo certo. Aí eu te pergunto, isso é um exagero? Você faz questão de estar tudo organizado? Você para tudo, meu Deus do céu, o que essa tesourinha tá fazendo aqui? Eu tenho que guardar. Menino, por que você não guardou? O teu comportamento realmente reflete ordem? Ou você luta pela ordem? Não. Lutar pela ordem está em desordem também. Não. A ordem tem que fazer parte de você, a ponto de você não precisar fazer força com os seus próprios braços. Não. A ordem, ela tem que ser você. Ela tem que estar entronizada em você. E não você ir lá e colocar ordem na força do seu braço. Muitas mulheres têm medo da mentoria da experiência do lar, porque elas acham que vai ser um curso de personal organizer. Não, você vai além da personal organizer. Você vai saber o que está por trás daquele guarda-roupa todo organizadinho. O porquê aquilo. Gente, uma casa em ordem, ela tem fenômenos mentais. E aí eu quero trazer para vocês uma explicação da psicologia.
É isso mesmo. Não é um conhecimento novo, não. Ele é muito antigo. As crianças, né, que nascem em uma casa limpa e organizada, elas têm mais probabilidade de ter uma vida emocionalmente saudável. Agora, crianças que se desenvolvem em um lar bagunçado, cheio de gritaria, de adultos estressados porque tá em desordem, né? Porque quando a casa tá bagunçada, a gente fica estressada, a gente fica irritada. Eu fico. Você não fica, não? Eu fico. Muito, muito. E quando a gente perde alguma coisa e precisa achar, porque precisa usar. Gente, eu quando perdia algo, eu me transformava. Meu marido falou assim, meu Deus, cadê a minha esposa? Cadê a Michele? Eu me transformava, eu entrava num modo irracional muito profundo. Eu gritava, eu xingava, Nossa, gente, não é essa pessoa aqui, ó. Não é essa pessoa. Essa pessoa já é uma pessoa transformada, remida, lavada no sangue de Jesus. Eu dou umas escorregadas? Claro, claro. Aqui não é pra você ser perfeita. Aqui é para você lidar com as fraquezas e potencializar aquilo que Deus te deu. Fraqueza, gente, sabe o que é fraqueza? Excesso. Excesso talvez até do que é bom. Isso é fraqueza. Mas aqui é o equilíbrio, é ordem, é ordem. Eu lembro que eu ficava assim, desnorteada. Então assim, gente, o caos, ele traz irritabilidade. Ele traz. Sabia? Então, existe 2 caos que a gente precisa organizar. A gente precisa organizar o caos externo, porque quando eu olho para uma casa desorganizada, e eu ia falar das crianças que nascem na casa desorganizada, elas têm, né, a probabilidade de ter desordens emocionais. Claro, claro. Então, por quê? Porque o que a gente olha alimenta a nossa mente. O que a gente olha alimenta o nosso coração. Sim, os nossos olhos é a janela da alma. Então, por que o lar é a formação da alma? Porque é aquilo que a gente está vendo. O que a gente vê vai fazendo parte da nossa personalidade. Então, a gente vai prestar atenção no caos externo, que a gente precisa organizar, para que o nosso olhar, a nossa mente esteja organizada, e o caos interno. O caos interno. Se tá bagunçadinho aí, amiga, vamos organizar. Para o quê? Para que esse interno que está em caos não venha trazer caos para fora. É assim. É uma simbiose, gente, de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, se dentro de mim está um caos, lá fora vai ficar caos. Se aqui fora estiver um caos, vai me influenciar para dentro também. Então, vou deixar aí o desafio para vocês. Eu já vou encerrar a live, é uma live curta, é uma live pequena mesmo, e amanhã a gente continua para que você entenda a profundidade do princípio da ordem no seu lar, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana, que estamos juntos aqui todos os dias até sexta-feira. E se você não fez a tua inscrição, faça, porque ela vai se encerrar já já, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.